Olá, ouvinte! Mais um Mudeu no ar. Recebemos ao longo do tempo relatos diversos de estudantes e professores de graduação e pós-graduação, cada um trazendo seu ponto de vista e suas próprias dores. Compilamos alguns casos e lançaremos com certa periodicidade o quadro Vida Acadêmica. O intuito é apresentar um caso concreto, que já pode ter acontecido com você e refletir sobre ele de forma a encontrarmos uma solução. Vamos lá? Acontece na pós-graduação. O estudante tinha uma reunião marcada com o orientador para tratar acerca de temas que ainda estavam obscuros sobre o seu trabalho. Sentaram juntos e discutiram. Ele ouviu um monte de sugestões do orientador, que ele as encarou como coisas a serem feitas, e ficou um pouco perdido com exatamente como era para se desenvolver tudo aquilo. Terminada a reunião, ele voltou para os seus afazeres e foi checar toda a lista de coisas novas que ele tinha para fazer. Ao pensar sobre como iria desenvolver tudo aquilo, seu coração deu uma leve acelerada, a respiração veio profunda, como se ele tentasse inspirar algum socorro. O orientador havia citado alguns nomes de pesquisadores para que ele procurasse e firmasse parcerias, e ele entendeu que isso já estava certo. Ao se lembrar disso, sentiu um pouco mais de segurança, pois não estaria sozinho. E com toda a ajuda imaginada, ele conseguiria entregar um produto final valioso dentro do tempo estipulado, que, diga-se de passagem, era pouco tempo. Ele trabalhou muito. Passado um mês, mais ou menos, o orientador chamou para uma nova conversa. Antes de ele conseguir dizer em que pé estava tudo aquilo que ele havia feito, o orientador o atravessou com pressa e disse um monte de outras coisas. Algumas, inclusive, contradiziam as determinações iniciais. O jovem inocentemente disse: "Mas o senhor falou outra coisa da última vez. E aí, vendo a contratura muscular tornar sisudo o rosto do orientador, ele foi obrigado a ouvir que não tinha sido dito nada daquilo. E que aquela forma de fazer era a correta, não aquela outra anterior que ele estava dizendo. Terminou então um monólogo e o jovem cabisbaixo foi reformular o trabalho pela enésima vez. Cômico? Trágico? Não, gente, é apenas real. Mais um caso que acontece na pós-graduação. Ambos, tanto o orientador quanto o estudante, têm aí uma responsabilidade nessa situação. Primeiro, vamos tratar da responsabilidade dos professores, dos orientadores. Sem isentá-los, temos que considerar que muitos deles estão atolados de trabalho, correndo para aqui e para ali, sem prestar muita atenção no que estão dizendo, no que estão fazendo. São muitas demandas, compromissos, reuniões, alunos precisando disso ou daquilo, projetos, tem a família, a saúde e outros problemas de ordem pessoal. Adicionalmente, como eles têm contato com muitas novas ideias constantemente, conhecem novos trabalhos, cada nova leitura abre uma janela na mente e um possível projeto surge. O ruim é que quando esses professores se deixam afogar por todo esse turbilhão de acontecimentos, sejam acadêmicos ou não, eles deixam de registrar o que têm feito e acabam desamparando aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Nós não estamos falando
que o orientador deveria pegar na mão do seu orientado e desenhar tudo, tintim por tintim. Nós temos plena consciência do papel do estudante no desenvolvimento da sua própria pesquisa. E sobre isso nós vamos falar logo logo. Bons orientadores olham nos olhos, dão suporte, buscam saber como o outro está. Parece besteira e que nada disso tem relação com o trabalho acadêmico, mas um trabalho acadêmico se faz pela união de esforços de pessoas. Cada dia mais nós percebemos que sozinho ninguém faz nada. Então, quanto melhor estiverem as pessoas envolvidas direto ou indiretamente, melhor estará o resultado. A sanha por produção e desempenho tem feito pessoas, às vezes despreparadas, cobrar, reclamar, criticar. Nada nunca está bom. Os orientadores, de uma forma geral, e nós temos que considerar isso com muita cautela, não têm formação em liderança. Eles orientam, mas não têm as ferramentas adequadas para que uma boa orientação se firme. Nós não estamos dizendo aqui que os orientadores não sabem de nada. Estamos dizendo que eles não têm a formação específica acerca da liderança, que implica diretamente uma orientação que às vezes fica a desejar. E nós também não estamos falando sobre todos os orientadores. Existem aí aqueles que são exemplos que deveriam ser seguidos e que com certeza serão lembrados por aqueles que estiveram com eles na jornada. Saber dar aula não é saber liderar. Saber escrever um artigo não é saber liderar. Saber muito sobre um tema também não é saber liderar. Saber liderar envolve, além de outras coisas, a capacidade de motivar o outro a dar o melhor de si e a estabelecer com ele um vínculo de confiança. Então isso é um pouco mais profundo. Só que isso também não pode ser colocado na conta dos orientadores como uma responsabilidade que eles deveriam ter e não tiveram. Porque a partir do momento em que você descobre que essa é uma deficiência, isso passa a ser uma necessidade e pode ser buscado. Mas jogar a culpa lá no passado por não termos recebido uma formação como esta já não é a coisa mais inteligente que a gente faz. Porque lá atrás não tem como a gente voltar e mudar. Mas agora tem. Falando então dos orientadores, passemos agora para os estudantes. E consideremos o seguinte: é fácil quando alguém explica o que deve e como deve ser feito o trabalho. Mas não podemos nos esquecer de que quem responde pelo resultado final, como dissemos anteriormente, é o estudante que está à frente daquela pesquisa. Ele pode até tentar alegar que o orientador escreveu, era um projeto que já estava pronto e ele não sabe exatamente sobre o que se trata. No entanto, no final das contas, ele carregará aquilo e é imprescindível que ele tenha total conhecimento acerca daquilo que ele vai desenvolver. Às vezes os estudantes ficam doidos com os orientadores, sentindo-se como uma bolinha de ping-pong lançada para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Mas entenda que se o orientador não faz por você, estudante, você ainda tem a escolha de fazer por si mesmo. Você tem a oportunidade de buscar ajuda com outros professores. Você tem a possibilidade de mudar de orientador. Você tem a possibilidade de mudar de projeto. Orientação não é uma maldição que nos amarra um ao outro, deixando a nossa vida à mercê das decisões alheias. Isso é uma responsabilidade nossa quando assim fazemos. A nossa formação não nos deu muito norte sobre autonomia também. Nós temos deixado o sentimento de dependência nos guiar, como se nós fôssemos incapazes. Sabemos que algumas pessoas acabam se aproveitando disso para se sentirem um pouco melhores. E outras até tentam e conseguem rebaixar o outro.
Com isso, aquele sentimento de angústia que ela sente, aquela tristeza, aquele sentimento de inferioridade, parece ter uma espécie de alívio quando ele vê o outro se rebaixando ao nível dele. No entanto, é muito melhor que nós consigamos subir um degrau do que tentar fazer um outro que parece estar no degrau de cima descer. Quanto a essa conformação toda, e esses problemas que às vezes nós encontramos entre o orientado e o orientador, temos três caminhos ou aspectos que não são únicos, existem outros, mas que são interessantes de serem raciocinados agora. Primeiro, você precisa saber sobre o seu trabalho. Se você não sabe exatamente sobre o que você vai fazer, você precisa se informar urgentemente. Como você vai fazer algo sem nem saber direito do que se trata? Que resultado positivo pode se esperar disso? Sem saber, é fracasso garantido e com certeza muita encheção de saco pela frente. Um segundo aspecto é entender que você, estudante, não é dependente de ninguém. E nós não podemos argumentar, mas o orientador é quem tem o dinheiro, mas é ele quem manda, é ele quem assina os termos de responsabilidade para a saída de campo, para a entrada em laboratório, para qualquer coisa que seja. Ele, às vezes, e esse já é um outro cenário, não sabe exatamente o que você está fazendo também. Embora ele lucrará com isso, na forma dos artigos, do produto final, ele nem sempre tem o domínio de todas as ferramentas. Se você realmente se mostrar competente e determinado, sem contar uma coisa muito importante que é independente, ele vai favorecê-lo de um jeito ou de outro. E se mesmo assim ele não ajudar, entra naquilo que nós falamos anteriormente. Você tem a saída de buscar uma ajuda externa, firmar parcerias. Solução existe, ela não é única, ela não é apenas uma forma de se ver. Se você pensa, eu tentei, não consegui, abaixa a cabeça naquela primeira tentativa, naquele primeiro insucesso, acreditando que realmente não tem solução, até porque isso é muito propagado, então nós temos um problema. Ficar de cabeça baixa, sendo joguete dos outros, é que não funciona. Perder a própria autonomia e se anular o tempo todo é que não funciona. Ficar falando mal de orientador pelas costas e bajulando na presença é que não funciona. Orientador bom hoje em dia é raro. Mas nós não podemos nos esquecer que é um adoecimento coletivo. E estudante comprometido e engajado também é raro. Não é o cargo que padece desse mal-estar no qual nós vivemos. Somos nós, seres humanos. Orientador é gente igual a qualquer um. Tem direitos, responsabilidades, necessidades, desejos. Uma relação recíproca e de respeito é um bom passo. E por isso, nós trazemos um terceiro aspecto importante. Nem sempre nós sabemos nos comunicar de forma efetiva. E esse nem sempre, ousamos dizer quase nunca. Nós não temos sabido transmitir a nossa mensagem de uma forma que o outro entenda com clareza. Não é porque eu disse em voz alta, olhando para o outro, que ele entendeu exatamente tudo aquilo que foi dito. O aprimoramento do diálogo pode ser aí uma das soluções mais rápidas, embora nem sempre fáceis, para que tudo isso e muito mais possa se solucionar. O orientador tem a competência, ou pelo menos deveria ter, de conversar com seus orientados, com seus estudantes, aqueles que estão sob sua responsabilidade, para equacionar os problemas. Mas enquanto ser humano, nem sempre tem a habilidade para fazer isso. Por isso, o estudante pode iniciar esse movimento e ser o impulsionador da mudança na relação entre ambos.
mudando completamente o seu ambiente de trabalho. Até porque, se ele não fizer aguardando que o orientador faça, ele estará transferindo a responsabilidade para o outro sobre o que ele sente, o que pode ser muito ruim a longo prazo. Vamos raciocinar sobre esses breves 3 aspectos aqui citados, porque o problema ele só estará difícil enquanto continuarmos olhando para ele em apenas uma de suas faces. A resposta pode estar na face ao lado, naquela que a gente evita enxergar. Agora olhe com carinho e veja se você escolheu continuar passando esses apertos e vivendo insatisfações porque não deseja mudar. Ou se você se encontra nessa dificuldade porque está sem forças para continuar lutando e sem saber exatamente o que fazer, perde a esperança e acaba se deixando levar por esse barco, indo para uma direção que você desconhece, mas que já não te traz nenhum prazer. E também pode ser que você simplesmente foi desatento. Entrou na situação, não refletiu sobre ela e se deixou levar. Em qualquer desses casos, comece a refletir sobre a mudança e pergunte-se o seguinte: o que eu posso fazer para melhorar? Não pense no que o outro deveria fazer, no que ele tem que fazer, em como ele pode fazer, no porquê ele não fez, ou mesmo no porquê você não fez. Pense agora única e exclusivamente no que você pode mudar, porque isso está no seu controle nesse instante. E se neste instante você tem o controle, neste instante você pode mudar. Se você mudar, o resto também mudará. Pense nisso. Compartilhe sua história conosco. Os links para isso estão na descrição. Conhece algum caso semelhante? Já viveu isso? Como a situação foi resolvida? Estamos aqui porque queremos mudar as perspectivas ruins, ajudando a transformar as reclamações e os desalentos em ações positivas e construtivas. Sabemos, nem sempre é fácil, mas também não precisa ser tão difícil. O Mudeu busca a mudança no mundo e no eu. Se eu mudo, tudo muda. Até breve!